Agora, nesse segundo bloco, a gente vai fazer duas aplicações a respeito. Primeira aplicação, a gente vai fazer a respeito da lei de Newton para a gravitação universal. No segundo exercício, a gente vai fazer uma aplicação para a terceira lei de Kepler. Bem, primeiramente, vamos relembrar algo que é bastante importante que a gente vai ter que utilizar para trabalhar com a gravitação universal, que é o conceito matemático das bases 10. Então, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha. Relembrando, quando a gente faz multiplicação de bases iguais, nós repetimos a base e somamos expoentes. Se nós dividimos bases iguais, repetimos a base e subtraímos expoentes. Por que nós vamos utilizar essa base 10? Porque quando a gente fala da massa de planeta, de distâncias no espaço entre planetas, essas distâncias são muito grandes. Então a gente usa o que a gente falou na aula 1, que é a notação científica. Agora vamos ver este primeiro exercício que envolve exatamente a lei de Newton para a gravitação universal. Calcule o valor aproximado da força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Dados: a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 kg, a massa da Lua, 7,4 vezes 10 a 22 kg, e a distância Terra-Lua, 3,8 vezes 10 a oitava metros. E a constante G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então agora, substituindo na nossa fórmula, que é F igual ao G vezes a massa maior vezes a massa menor dividido pela distância ao quadrado, nós vamos ter o G, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa maior, que é a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. Vezes a massa da Lua, que é a massa menor, que é 7,4 vezes 10 a 22. E a distância da Terra à Lua, que é o D, 3,8 vezes 10 a oitava, elevado tudo isso ao quadrado. Agora, nós vamos fazer o produto dos coeficientes dessas bases 10. O 6,67 vezes 6 vezes 7,4, que vai dar 296,14. Agora, vamos aplicar aquele conceitinho da multiplicação das bases 10. 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 24 vezes 10 elevado a 22, nós vamos ficar com o resultado de 10 elevado a 35. Relembrando, multiplicação de bases iguais é igual a repete a base e soma os expoentes. No denominador, a distância 3,8 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado, nós vamos ficar que 3,8 ao quadrado, aproximadamente 14,44. Vezes 10, aqui agora a gente tem que multiplicar os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 8 vezes 2, 16. Tomar cuidado aqui para não elevar o 8 ao quadrado. Quando a gente tem o parênteses, a gente simplesmente multiplica os expoentes. Ficamos agora com o resultado, F é igual a 296,14 vezes 10 elevado a 35, dividido por 14,44 vezes 10 elevado a 16. Ficando com o resultado aproximado de F igual a 2,1 vezes 10 elevado a 21. Como é que a gente chegou a esse 21? Dividimos as bases iguais, 10 elevado a 35 por 10 elevado a 16, ficamos com 10 elevado a 21. Portanto, a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua deu 2,1 vezes 10 elevado a 21. Agora, nesse segundo problema, a gente vai usar exatamente a terceira lei de Kepler, que é aquela formulazinha que a gente tem, que é período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo, que dá sempre um valor constante, que a gente simbolizou por K. Então, tomar bastante cuidado. Período, relembrando, é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa. E o raio é a média do maior raio do menor raio, e nós vamos substituir na formulazinha. Agora vamos ver esse probleminha 2 aí que a gente vai resolver. Um satélite artificial em órbita estacionária está a uma distância d do centro da Terra. Um outro satélite está situado a uma distância d' e tem um período
8 vezes maior. Qual é a razão entre D' e D? Bem, nesse problema nós vamos ter que, como os dois satélites vão ter a mesma constante, que é o que prevê a terceira lei de Kepler, nós vamos fazer uma seguinte igualdade. Vamos igualar o período de A do satélite, vamos chamar o primeiro satélite A e o segundo de B. Então, período de A, TA ao quadrado dividido pelo raio de A ao cubo, é igual ao período de B, TB ao quadrado, dividido pelo raio de B ao cubo. O raio, a gente disse que a gente vai utilizar D para o primeiro e D' para o segundo. Então, nós vamos ficar com a seguinte expressão. T ao quadrado sobre D ao cubo é igual a 8T ao quadrado sobre D' ao cubo. Então, ficamos com a expressão. Como a gente quer saber a razão entre D' e D, passamos o D' para o outro lado, ficamos com D' ao cubo sobre D ao cubo é igual a 64T ao quadrado sobre T ao quadrado. Podemos simplificar os T's ao quadrado, portanto, a razão entre D' ao cubo sobre D ao cubo é igual a 64. Esses dois problemas que eu selecionei para vocês, gente, são bastante tradicionais e normalmente é cobrado bastante. Esse segundo problema vocês viram que é diferente do primeiro. O primeiro é extremamente matemático. Já o segundo vocês viram que ele é bastante matemático, só que a gente não tem muito número nele. E é bastante comum na lei de Kepler acontecer esse tipo de problema. Então, observem a nossa apostila que tem alguns exemplos que caíram em vestibulares aqui do Paraná, tanto da lei da gravitação de Newton quanto das leis de Kepler. Resolva eles, que é bastante importante. Lembre-se, apenas assistir às aulas não vai adiantar totalmente, precisa ter uma regra de estudo. Resolva sempre os nossos exercícios e com certeza você vai ter um sucesso no vestibular. Até a próxima aula.